Shalom, shalom, povo lindo do Senhor. Vamos para mais uma reflexão aqui no Evangelho de Marcos. Hoje estaremos refletindo em Marcos, capítulo de número 6, versículos de número 7 a 13. Mas antes de entrarmos na palavra, eu gostaria de pedir a você que compartilhe esta mensagem para que possa abençoar outras pessoas. Todas as vezes que você compartilha uma mensagem como essa, você está dando a outras pessoas a oportunidade de ouvir a palavra, de ser abençoado pela palavra, de ser ministrado pelo Senhor Jesus, de ser alcançado com o Evangelho da salvação através de Jesus Cristo, nosso Senhor. Então, compartilhe essa mensagem para abençoar outras pessoas. Marcos, capítulo de número 6, versículo de número 7 a 13. A palavra do Senhor Jesus diz assim: Chamou Jesus os 12 e passou a enviá-los de 2 a 2, dando-lhes autoridade sobre os espíritos imundos. Ordenou-lhes que nada levassem para o caminho, exceto um bordão, nem pão, nem alforge, nem dinheiro, que fossem calçados de sandálias e não usassem 2 túnicas. E recomendou-lhes: quando entrardes em alguma casa, permanecei aí, até vos retirardes do lugar. E se em algum lugar não vos receberem, nem vos ouvirem, ao sairdes dali, sacudi o pó dos pés em testemunho contra eles. Então, saindo eles, pregavam ao povo que se arrependessem. Expeliu muitos demônios e curavam numerosos enfermos, ungindo-os com óleo. Tremendo esse texto. Esse texto nos fala sobre a comissão dos discípulos, dos 12 de Jesus, dos 12 apóstolos principais, aqueles que Jesus chamou para estar perto de si, para estar próximo dele e depois também para os enviar para pregar e curar os enfermos e libertar os cativos do inimigo. Esse chamado dos 12 também se aplica aos discípulos de Jesus no decorrer dos anos, no decorrer dos tempos. O texto nos fala que Jesus chamou os seus discípulos, seus 12 apóstolos, e passou a enviá-los de 2 em 2. A primeira coisa que a gente vai aprender nesse texto é que quando Jesus nos comissiona, o Senhor sempre vai prover para nós um companheiro de jornada, um companheiro ou uma companheira de jornada. O Senhor não quer que nós façamos a obra de Deus sozinhos. Ele quer sempre que façamos a obra de Deus juntos, em equipe, na companhia de outro ou de outros irmãos, um cooperando com o outro, um em comunhão com o outro, para que a obra de Deus seja feita, para que pessoas sejam salvas, para que pessoas sejam libertas, para que pessoas sejam transformadas pelo poder de Deus. Então sempre o Senhor quer que nós façamos a obra de Deus juntos. E aqui o texto diz que ele enviou os 12 apóstolos de 2 em 2. Então era como se fossem 6 equipes, que eram 12 apóstolos, 6 equipes, cada equipe composta por 2 apóstolos. E o texto diz que Jesus deu-lhes autoridade sobre os espíritos imundos. Então eles foram na autoridade do Senhor, e na autoridade do Senhor, na autoridade do nome do Senhor, debaixo da autoridade do nome do Senhor, eles tinham autoridade para expulsar os espíritos imundos, aqueles espíritos que atormentavam as pessoas, que causavam mal às pessoas, que prendiam as pessoas em ideologias malignas, em incredulidade, em enfermidades, em uma visão distorcida da realidade das coisas espirituais. E os apóstolos tinham essa autoridade para expulsar esses demônios. Só que a gente vai ver mais à frente, lá em Marcos, capítulo 16, que Jesus deu essa autoridade a cada discípulo do Senhor Jesus. Lá em Marcos capítulo 16, versículo 15, a palavra de Deus diz assim: Ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo, e quem não crer será condenado. E estes sinais seguirão os que creem. Em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas, imporão as mãos sobre os enfermos e eles serão curados. Então o texto diz que estes sinais seguem aos que creem, ou seja, a todo o que crê, a todos os crentes em Jesus. Os sinais seguem aqueles que creem. Então aqui a gente vê Jesus dando autoridade aos seus 12 apóstolos principais, mas lá na frente a gente vê Jesus dando autoridade a todos os discípulos do Senhor. E aí ele fala assim, no versículo 8, ordenou-lhes que nada levasse para o caminho, exceto um bordão, nem pão, nem alforge, nem dinheiro, que fossem calçados de sandálias e não usassem 2 túnicas. E aí a gente vai perceber o seguinte: a obra de Deus ela é feita por fé,
na constante dependência do Senhor, né? Na constante dependência do Senhor. Os obreiros do Senhor, aqueles que são chamados pelo Senhor para fazer a obra, precisam fazer a obra não na força do seu próprio braço, não com sua própria inteligência, não com a sua própria capacidade, mas simplesmente na dependência constante do Senhor. Por quê? Porque Deus sempre vai prover o sustento, vai prover as provisões necessárias para a realização da obra que Deus colocou no coração dos servos dele. Então sempre haverá provisão. Quando a obra de Deus é feita segundo a vontade do Senhor, de acordo com o propósito, com os princípios do Senhor, sempre haverá a provisão, sempre haverá o suprimento. Não estou dizendo que vai ser confortável, que vai ser vida fácil, que vai ser tranquilo, mas sempre haverá provisões. E aí, aqueles que são chamados por Deus para fazer a obra de Deus, seja em que âmbito for, seja em que área for, precisam ter um coração totalmente dependente de Deus e precisam orar diariamente, como Jesus nos ensinou na oração do Pai Nosso: o pão nosso de cada dia dai-nos hoje, né? Então os obreiros do Senhor precisam orar, dizendo: Senhor, a necessidade de hoje, eu peço suprimento, eu peço que o Senhor supra. Então, ao fazer a obra de Deus, nós precisamos ir nessa dependência. Jesus ordenou aos seus discípulos que não levasse nada para o caminho, né? Que dependesse da provisão diária do Senhor, que confiasse na provisão diária do Senhor. E o Senhor os proveu e o Senhor os usou poderosamente. Então, na realização da obra do Senhor, nós precisamos ter esse coração de que o Senhor vai prover e que nós precisamos depender dele diariamente, todos os dias, vivermos na dependência do Senhor. Ele vai sempre suprir as necessidades da obra dele, as necessidades dos obreiros dele, que estão fazendo a obra de Deus de acordo com a sua vontade. Não estou dizendo que vai ser confortável, não estou dizendo que você vai ter sempre sobrando, eu estou dizendo que quando você faz a obra de Deus na dependência do Senhor, haverá suprimento diário para a sua vida, naquilo que você precisa para realizar a obra do Senhor. E o texto continua dizendo, versículo de número 10, e recomendou-lhes: quando entrardes em alguma casa, permanecei aí, até vos retirardes do lugar. Então Jesus ordenou que eles fossem a determinados lugares e permanecessem na mesma casa. Aquela casa serviria como se fosse um quartel-general dos discípulos do Senhor Jesus Cristo, né? Como se fosse uma base onde eles estariam, a partir daquela casa, pregando ali naquela vila, naquela comunidade, naquela cidade. E aqueles que recepcionassem, aqueles discípulos do Senhor Jesus, estavam recebendo o próprio Jesus, né? Ele disse em outro texto: aqueles que vos recebem, a mim me recebe. Quem me recebe, recebe o Pai. Por isso, ao receber um enviado do Senhor, ao receber um discípulo do Senhor que estava indo em nome do Senhor, pregando como o Senhor havia ordenado, aqueles estavam recebendo o próprio Senhor e, consequentemente, aquela casa que recebia o mensageiro do Senhor era muitíssimo abençoada. E Jesus disse: permanecer ali até vos retirar. Se em algum lugar não vos receberem nem ouvirem, ao sairdes dali, sacudir o pó dos pés em testemunho contra eles. Então Jesus ordena que aqueles que não recebessem a palavra, não recebessem o evangelho na boca dos seus discípulos, eles não deveriam nem mesmo permitir que o pó, a poeira daquele lugar se apegasse aos seus pés, mas que eles deveriam sacudir o pó em testemunho contra eles. Em outro texto, Jesus disse que haveria mais rigor para essas pessoas que rejeitam o evangelho no dia do juízo do que para Sodoma e Gomorra. Então isso é muito, muito sério. Versículo 12, Jesus diz assim: então saindo, a Bíblia diz assim: então saindo eles, pregavam ao povo que se arrependesse. Então eles obedeceram a ordem de Jesus e eles foram pregando ao povo que se arrependesse. Arrependimento significa mudança de mentalidade. A palavra grega para arrependimento é metanoia, que significa uma mudança na forma de pensar. Eles tinham que mudar a forma de pensar, deixar de pensar como pessoas comuns, como pessoas mundanas, como pessoas apenas terrenas. Eles precisavam pensar agora como Jesus pensa, eles precisavam pensar agora de acordo com a palavra de Deus, de acordo com a vontade de Deus. E claro, como o pensamento muda a nossa forma de agir, quando nós mudamos a nossa forma de pensar, nós também, consequentemente, mudamos a nossa forma de agir. Então, esse arrependimento significa uma mudança, né? Então, eles diziam que o povo se arrependesse. E à medida que eles iam pregando, a Bíblia diz que eles expeliam muitos demônios e eles curavam muitos enfermos, ungindo-os com óleo. O óleo, na Bíblia, é um dos símbolos do Espírito Santo.
a ungir as pessoas com óleo para que elas fossem curadas e libertas de espíritos malignos, esses discípulos estavam declarando que estavam fazendo isso na dependência do Espírito Santo, na unção do Espírito Santo, no poder do Espírito Santo, debaixo da graça do Senhor Jesus, na unção do Espírito Santo. Isso é uma lição para nós precisamos fazer a obra de Deus na dependência total do Espírito Santo, e muitas vezes o Espírito Santo vai nos conduzir a fazer coisas que não é comum, que não é natural que aconteça, mas pelo Espírito Santo, em conformidade com a palavra, nós faremos e nós veremos os frutos desse trabalho no Senhor, da dependência do Espírito Santo. Então, quais são as lições que nós podemos aprender nesse texto? Jesus nos manda fazer a obra em equipe, a obra de Deus deve ser feita sempre juntos com outros irmãos, nunca sozinhos, não tente fazer a obra de Deus sozinho, ninguém se basta, nós precisamos uns dos outros, nós precisamos orar uns pelos outros, interceder uns pelos outros, não é ser um companheiro um do outro, pegar na mão do outro muitas vezes e receber esse apoio do nosso irmão na realização da obra de Deus, na obra de evangelismo, na obra de compartilhar a palavra, na obra de consolidar, de cuidar de pessoas, seja qual for a obra e o ministério que Deus colocou em nosso coração, nós nunca podemos fazer sozinhos, nós precisamos sempre de outras pessoas. A segunda lição que nós aprendemos nesse texto é que nós devemos fazer a obra de Deus debaixo da autoridade do Senhor, debaixo da unção do Senhor. Outra lição, nós precisamos fazer a obra de Deus na dependência do Senhor, na confiança de que Ele vai prover todos os recursos necessários para a realização da obra que nós estamos fazendo, aquela obra que Ele colocou em nosso coração, que Ele nos despertou, que Ele nos inquietou, que a gente recebeu de Deus em oração. Então nós precisamos crer que Deus vai prover, Deus vai suprir todas as necessidades daquilo que a gente está fazendo no Senhor, para o Senhor e de acordo com a vontade do Senhor. Haverá suprimento para a obra dele na nossa vida. Essa é outra lição, que nós precisamos fazer a obra de Deus na dependência do Senhor. Outra lição que nós precisamos aprender é que nós devemos fazer a obra de Deus na unção do Espírito Santo. Nós precisamos fazer a obra de Deus na unção do Espírito Santo. O que é a unção? A unção é a capacitação sobrenatural que nós recebemos do Espírito de Deus para fazer coisas que de modo natural, de modo comum, nós não teríamos a capacidade de fazer. Mas pelo Espírito Santo, pela capacitação sobrenatural do Espírito Santo, nós iremos fazer. Então essas são as lições de Deus para nós hoje. Que eu e você sejamos canais do Senhor para abençoar muitas pessoas. Deus quer usar a sua vida para abençoar a sua família, para abençoar a sua comunidade, a sua cidade, a sua célula, onde Deus colocou você. Deus quer usar você poderosamente, e que essas lições sejam aplicadas na sua vida e que você seja um canal de bênção, um canal de Deus para abençoar muitas pessoas, para que muitas pessoas sejam salvas através do Senhor Jesus na sua vida, curadas, libertas, abençoadas em nome de Jesus. Deus te abençoe, Deus te use poderosamente. Shalom, shalom, graça e paz.